além dos sentidos, desbloqueando sua percepção latente das dimensões espirituais. A maior parte da humanidade vive confinada a uma pequena faixa da realidade. Aquilo que chamamos de mundo é apenas o que os sentidos conseguem captar. Visão, audição, tato, olfato e paladar constroem uma versão funcional do universo, útil para sobreviver, insuficiente para compreender o todo. Desde o início da civilização, existe a intuição de que há algo além do que vemos. Essa intuição não é fantasia, é memória. Os sentidos humanos são filtros. Eles não mostram a realidade como ela é, mostram a realidade como precisamos que ela seja para operar biologicamente. A ciência confirma isso. O espectro visível é uma fração mínima da luz existente. O que chamamos de som é apenas uma faixa limitada de vibrações. O universo real é vastamente invisível aos sentidos comuns. Ainda assim, ele existe. Além da matéria perceptível, há campos eletromagnéticos, campos quânticos, campos de informação. A física moderna já admite que o que percebemos como sólido é, na verdade, um arranjo temporário de energia. O que chamamos de vazio está repleto de atividade. O invisível não é ausência, é abundância. Quando tradições espirituais falam de dimensões espirituais, não estão necessariamente descrevendo lugares distantes, estão descrevendo níveis de realidade que coexistem com este, mas vibram em faixas que os sentidos não detectam. Dimensões não são andares do universo, são estados de frequência. A percepção humana comum foi moldada para lidar com o mundo físico, mas a consciência não está limitada aos sentidos. O cérebro funciona como um decodificador. Ele traduz sinais do campo em experiência consciente. O que ele decodifica depende de sua estrutura, de seu estado e de seu condicionamento. Isso significa que a percepção pode ser expandida. Ao longo da história, místicos, filósofos e cientistas relataram experiências que transcendem os sentidos. Sensação de unidade, presença intensa, visões simbólicas, compreensão direta, sem palavras. Essas experiências não surgem porque algo novo aparece, mas porque algo antigo se revela. O filtro se afrouxa, a percepção se amplia. A neurociência moderna mostra que o cérebro opera em diferentes padrões. Estados de atenção profunda, meditação, contemplação e silêncio reduzem a atividade de redes associadas ao ego narrativo. Quando isso acontece, outras formas de percepção emergem. A mente deixa de interpretar constantemente e começa a perceber. Além dos sentidos não significa abandonar a razão, significa integrar outras formas de conhecimento. O ser humano possui percepção intuitiva, capacidade de captar padrões sem passar pela análise linear. Essa intuição não é mística no sentido popular, é processamento rápido de informação sutil. O cérebro integra dados do corpo, do ambiente e da memória de forma não consciente. Quando o ruído mental diminui, essa percepção se torna acessível. As dimensões espirituais descritas por diferentes tradições podem ser entendidas como camadas de informação do campo, não necessariamente habitadas por formas físicas, mas por padrões de consciência, estados de ordem, estados de significado, estados de coerência profunda. A física quântica mostra que a realidade não é contínua e sólida, ela é probabilística. Múltiplas possibilidades coexistem. O que se manifesta depende de interação e observação. Isso abre espaço para compreender que diferentes níveis de realidade podem coexistir sem se interferir diretamente. Assim como ondas de rádio atravessam o ambiente sem que você as perceba, outras camadas da realidade atravessam sua experiência cotidiana sem serem notadas. Não porque não existam, mas porque o receptor não está ajustado. A percepção espiritual latente é esse receptor. Desbloqueá-la não é aprender algo novo, é desaprender condicionamentos. O maior bloqueio da percepção sutil é o excesso de ruído interno. Pensamentos constantes, julgamentos automáticos, expectativas rígidas. Quando a mente está saturada, não há espaço para o sutil. Silêncio não é ausência de pensamento, é espaço entre pensamentos. É nesse espaço que algo diferente pode ser percebido, uma sensação de presença.
um sentimento de conexão, uma clareza sem esforço. Não são visões cinematográficas, são experiências simples, mas profundas, e quase sempre acompanhadas de um senso de realidade mais intenso do que o habitual. Além dos sentidos, a realidade não se torna confusa, ela se torna mais integrada. A percepção espiritual não substitui a percepção física, ela a complementa. O objetivo não é escapar do mundo, mas compreendê-lo de forma mais ampla. Quando a percepção se expande, o cotidiano se torna mais significativo, relações se tornam mais conscientes, decisões se tornam mais alinhadas. O perigo surge quando se busca experiências extraordinárias sem maturidade. A mente pode criar ilusões, projeções, fantasias. Por isso, discernimento é essencial. A verdadeira percepção espiritual não inflaciona o ego, ela o suaviza. Não cria sensação de superioridade, cria humildade. Experiências autênticas além dos sentidos produzem estabilidade, não excitação descontrolada. Produzem clareza, não confusão. Produzem integração, não fuga da realidade. A ciência ainda não mapeou completamente essas dimensões, mas ela já reconhece que a consciência não se reduz a processos simples, que o cérebro não é apenas um gerador, mas possivelmente um modulador da consciência, que estados ampliados de percepção correspondem a padrões mensuráveis de atividade cerebral. Isso abre espaço para uma compreensão mais ampla do potencial humano. O ser humano não é apenas um organismo reagindo ao ambiente, é um sistema consciente capaz de acessar diferentes níveis de informação. O que limita esse acesso não é incapacidade biológica, mas condicionamento cultural e psicológico. Vivemos treinados para confiar apenas no que pode ser medido externamente. Ignoramos a percepção interna. Desconfiamos da intuição, valorizamos apenas o que é visível. Esse treinamento estreita a experiência da realidade. Desbloquear a percepção espiritual latente é ampliar a escuta, escutar o corpo, escutar o silêncio, escutar padrões emocionais, escutar a ressonância interna diante de escolhas. Isso não elimina o pensamento racional. Ele o coloca em contexto. A razão passa a servir à consciência, não a dominá-la. Além dos sentidos, o tempo também muda. A experiência deixa de ser fragmentada em passado e futuro. O presente se aprofunda. Momentos simples ganham densidade. Um olhar, um gesto, um silêncio. Tudo parece mais real. Isso ocorre porque a percepção espiritual opera no agora, fora da narrativa mental contínua. Quando a mente desacelera, a realidade se apresenta de forma mais direta, menos interpretada, mais vivida. Muitas tradições chamaram isso de despertar, não como evento espetacular, mas como mudança sutil e permanente de percepção. O mundo continua o mesmo, mas você não é mais o mesmo. As dimensões espirituais não precisam ser imaginadas como mundos separados. Elas podem ser compreendidas como níveis de profundidade da própria experiência. Quanto mais profundo o nível, mais integrado tudo parece. Menos separação, menos conflito, mais sentido. Isso não elimina a dor nem os desafios, mas muda a relação com eles. A dor passa a ser experiência, não identidade. O desafio passa a ser informação, não ameaça. A vida se torna diálogo. Além dos sentidos, a realidade deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que acontece através de você. Essa percepção não é privilégio de poucos, ela é potencial humano, latente, acessível, gradual. Não exige crença específica, exige presença, honestidade, disciplina suave. O desbloqueio ocorre aos poucos, em momentos de silêncio, em instantes de clareza, em decisões mais alinhadas, em uma sensação crescente de pertencimento à vida. Quando isso acontece, a espiritualidade deixa de ser conceito, torna-se experiência, não algo separado do cotidiano, mas profundamente enraizado nele. Além dos sentidos, você não encontra outro mundo. Você encontra este mundo visto de forma
mais profunda. E talvez isso seja o verdadeiro sentido de falar em dimensões espirituais, não escapar da realidade, mas atravessá-la até seu nível mais essencial, onde consciência, vida e significado se encontram.